Muito bom dia a todos. Hoje é dia 8/8 de 2026. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontrará os links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes, onde você poderá participar do estudo ao vivo conosco. Então, se você está assistindo este vídeo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã, no horário de Brasil, Brasília. Venha estudar conosco, nos ajudar a interpretar esta grandiosa obra, que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 40, e neste estudo de número 40, Kardec vem introduzir um novo tema: Conversas Familiares de Além-Túmulo, meu tema preferido da Revista Espírita, pois são as próprias comunicações de espíritos desencarnados, assim como nós esperamos também fazer um dia. Então, o tema de hoje é sobre Girard de Condemberg. Ele foi proposto, foi dada essa comunicação lá em Bordeaux, em novembro de 1800 e faltou um númerozinho ali, mas deve ser 1862, pois a gente está na revista de 62, deve ter sido, não, é novembro, então 61. Então, novembro de 1861. Então, está lá nas páginas 167 a 173 da revista. Então, aqui até só para dar uma informação para o Pereira, como essa aqui é uma continuação de uma comunicação de 59, Pereira. Então, ele vai ter o primeiro slide, o slide atual, a primeira página do slide, que é o slide atual dessa comunicação. Aí, o segundo slide, eu fiz uma recapitulação da comunicação que ele deu lá em 59, porque Kardec faz uma alusão a essa comunicação, e aí eu não quis deixar, sem uma recapitulação para a gente poder pegar, bem certinho ali a continuidade, porque é interessante, porque de 59 para 61, então eles são aí 3 anos, quase 3 anos, porque foi em abril de 69, então abril em 60 daria 1, 60 daria 1, 62, 2, então deu quase 3 anos após, o espírito volta a comunicar e ele continua de onde ele parou. Então é interessante essa questão de comunicação, do espírito, porque ele demonstra que era realmente o mesmo espírito comunicante que tinha voltado para continuar ali a comunicação que ele tinha feito em 59. Então assim eu passo a palavra para o Pereira dar início ao nosso estudo de hoje. Então, bom dia a todos. O Léo já fez aí a apresentação, a comunicação aí de Girard, com o Bebé. Então, vamos ao texto. O senhor Girard de Condemberg, antigo aluno da escola Politécnica, é autor de um livro intitulado O Mundo Espiritual ou Ciência Cristã de Comunicar intimamente com as potências celestes e as almas felizes. Essa obra contém comunicações excêntricas que denotam manifesta obsessão e cuja publicação os espíritas sérios lamentam profundamente. Então veja bem, Pereira? Ele fez um livro, um tema bem forte, um título bem forte do livro, que ele diz assim, O Mundo Espiritual. Então, ele acreditava que existia um mundo além da carne, aqui, além de nós reencarnados, porque ele fez um livro intitulado O Mundo Espiritual, ou a ciência cristã de comunicar intimamente com potências celestes e almas felizes. Ou seja, ele tinha ali como se fosse um roteiro, um tratado de como comunicar, intimamente com as potências celestes e almas felizes. Nós sabemos, que para chegar ao nível
de felicidade pura ali, os mundos felizes e tal, o espírito tem que ter atingido um alto grau, né, de purificação. E sabemos que esses espíritos tão evoluídos assim são muito raros as suas comunicações, porque existe toda uma hierarquia espírita, né? Deus não vem se comunicar conosco ele próprio, mas tem os seus emissários, e assim sucessivamente, né? Até chegarmos aí ao nível até da questão da vibração, né? Que para que se possa um médium, né, conseguir receber um espírito ali não tão diferente da sua vibração, né? Então ele veio trazendo esse livro, e aqui Kardec já coloca que esse livro foi uma manifesta obsessão, né? Então ele estava, né, obsidiado, né, por alguns espíritos, acabou escrevendo esse tipo de livro com como se fosse um roteiro, né? Um livro tutorial, né? E cuja publicação os espíritas sérios lamentam profundamente. Então Kardec já faz essa alusão de que esse livro, né, apesar de ter ali alguns ensinamentos, eles foram dados não por espíritos e almas felizes, não por potências celestes, mas sim ele tinha sido obsidiado quando escreveu. O autor morreu em novembro de 1858 e foi evocado na Sociedade de Paris em 14 de fevereiro de 1859. Pode-se ver o resultado dessa evocação na Revista Espírita do mês de abril de 1859. A evocação que segue foi feita em Bordeaux, em novembro de 1861. A coincidência das duas evocações é digna de nota. Que eu até coloquei aqui, que é o nosso estudo de número... Deixa eu complementar aqui. Então, o nosso estudo de número 12, quem quiser daí voltar lá no estudo que a gente fez desse Gerhard Kondenberg. Então, é só ir lá na nossa playlist do YouTube, vai voltando os vídeos até chegar 1859, estudo de número 12. Então, ele tem aí essa comunicação completa e todos os debates que nós fizemos durante essa comunicação. E agora, aqui no próximo slide, eu trago uma recapitulação, né? Só um resuminho do que foi aquela comunicação naquela época. Quer ver? Posso ler, Pereira? Uhum. Perfeito. Então vamos lá, recapitulação. Então lá em 1859, em abril de 1859, esse espírito, o Gerhard Kondenberg, ele já tinha dado uma comunicação. Então ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. Então veja que aqui a gente está em Bordeaux, então são locais diferentes. Ele reconhece que a sua obra, naquela época, já em 59, quando ele deu a primeira comunicação, ele já estava desencarnado, né, que ele desencarnou em 58. Então ele reconhece que sua obra continha erros e revela que algumas comunicações que atribuía à mãe do Cristo, então ele falava que ele conseguia se comunicar com Maria, imagina, que atribuía à mãe do Cristo, proviam, na verdade, de um espírito perturbador, que usava seu nome para desviá-lo. Eu lembro, a gente sempre traz essa questão aqui no estudo da Revista Espírita, que os espíritos, eles se apossam, às vezes, dos nomes de algumas pessoas importantes, ou que foram grandes nomes enquanto reencarnados, para tentar obsediar os médiuns ali que estão despreparados. Então, por isso a importância da mediunidade, né, da faculdade da mediunidade, ela ser executada dentro de um grupo sério, de um grupo que tem, né, membros preparados. Por quê? Porque por mais que o espírito venha aí a conseguir enganar aquele médium que está recebendo ele, aí nós temos outros membros da mesa, um outro médium que, por exemplo, pode estar visualizando, né, através da dupla vista, da vidência, do desdobramento, visualizando que aquele espírito ali está enganando. E aí, quando a pessoa, né, se um médium ele exercita a sua faculdade sozinho, ou apenas em duas pessoas dentro da sua casa, a possibilidade de um espírito vir se passando pelo nome de outra pessoa, ela é grande. E aí a pessoa acaba caindo em erros. Existem eu pelo menos conheço, o Pereira pode até complementar, existem duas formas, né, que acontece isso. Então, existem aqueles espíritos que vêm e colocam um nome, dizendo que foi uma pessoa importante e tal, para a pessoa acreditar, e na verdade ele está mentindo. E às vezes vêm espíritos, né, que são do mesmo grupo de trabalho, às vezes,
aí espíritos sérios, né, mas que às vezes são do mesmo grupo de trabalho, diz, eu sou um preto velho, né, não é um preto velho, são um grupo de trabalho, né, dos pretos velhos, vamos dizer assim, que vem ajudar e por isso ele se intitula com aquele mesmo nome. Mais ou menos nessa linha, né, Pereira? Assim, existe o cuidado tomado em duas questões. Uma é a intenção, né? Ele pode se apropriar aí de outros nomes, de outras coisas assim, por mal intencionado mesmo, de atrapalhar, de criar, colocar outras condutas. Aí. E pode ser uma que ele coloca isso para, em termos de identificação perante o grupo, tudo, mas sem nenhuma intenção. Às vezes ele até pode falar alguma coisa por próprio dele, sem maldade, digamos assim, né? Então, é por simpatia, que chega lá, eu vou usar o nome aqui porque o pessoal do grupo gosta. Então, isso não tem nada de errado, né? Agora, o cuidado que tem que tomar é exatamente com esse tipo de comunicação que pode deturpar uma filosofia, uma doutrina, né? Que a intenção dele provavelmente era essa, né? Aproveitar aquela situação daquele médico, daquele grupo que estava ali, e colocar ideias aí que pode, né? Poderia, né? Justificar, né, para frente todo as pessoas que estavam estudando, né, do espírito colocado. Então, o cuidado tem que tomar é esse. Ele pode até utilizar isso, de outro nome, de outras questões, assim, mas a intenção dele realmente não é apenas para identificação, tal, para facilitar. Então, tem que tomar esse cuidado. O objetivo, né? Perfeito. Confessa ter sido fascinado e levado a aceitar como boas comunicações que não examinava criticamente. Essa é uma das questões que a gente sempre debate. Por quê? Porque quando se estuda a revista espírita não, o espiritismo como um todo, pode vir espírito que ele vai tentando, assim, trazendo conhecimentos que no início parecem corretos, né? Ele vai, aqui assim, a reencarnação, ela é feita para você, né, ter a oportunidade de se purificar, você passa pelas expiações, está tudo certo, tudo certo. E aí, no meio daquela questão, ele vai e coloca uma coisa errada, né? E aí, se você não tem o conhecimento do espiritismo, você diz, não, é certo aquilo que ele falou, por quê? Porque todo certo que ele trouxe para mim estava tudo certo, e aqui, esse ponto aqui, então, não é dessa forma como a gente estudou, é diferente, né? É um espírito que está vindo trazer um conhecimento novo. Então, é isso que a gente tem que fazer, analisar, né, examinar criticamente. Kardec fazia muito bem isso, como nós já relatamos em vários outros capítulos do nosso estudo, que era a questão de ele reforçar o ensinamento, solicitando para que vários grupos mediúnicos fizessem a mesma pergunta para os espíritos, né, daquele local, aqueles espíritos que acompanhavam aquele grupo mediúnico, para ver se o ensinamento era universal. Então, esse costume nós perdemos hoje, né, de uma comunicação e tal. Né? Se bem que também mudou a nossa linha, né, de comunicações mediúnicas. Naquela época, Kardec fazia as comunicações mediúnicas dele, porque o intuito dele era a codificação espírita, era trazer todo um conhecimento espírita. Hoje, a gente já tem, né, de forma doutrinária, todo esse conhecimento. Então, nossos grupos mediúnicos se detêm mais na ajuda mesmo dos espíritos desencarnados. Né? Então, mudou um pouco a linha da forma como a gente trabalha. Mas se nós já temos hoje, né, todo esse conhecimento, nós precisamos estudar para que uma comunicação que venha de um espírito, eu estou num plano assim, conversando com tal pessoa, e as coisas acontecem assim. Nós temos que examinar criticamente, para evitar que nós sejamos fascinados por algum espírito, e aí comece a dar abertura para esse espírito que vai prejudicar não somente o médium, mas também, se o grupo estiver despreparado, todo um grupo mediúnico que pode, às vezes, aceitar aquela comunicação, né? Também admite que, quando encarnado, não estudou o livro dos Espíritos, por preconceito e orgulho. Após a morte, declara compreender de modo diferente as penas futuras, passando a acreditar em penas morais, e reconhece a necessidade de esclarecimento. Kardec utiliza o caso como advertência sobre a influência de espíritos inferiores e principalmente sobre a necessidade de analisar rigorosamente as comunicações espíritas. A divulgação leviana de mensagens extravagantes pode ridicularizar o espiritismo, fortalecer a incredulidade e causar mais prejuízo do que benefício. Kardec está Hoje, muito até hoje, vai cuidadoso, ver né? algumas obras assim, né? Alguns autores aí que
cultura dos nomes aí, e circula, não ligado, não aceito pelo espiritismo, né? As ditas espiritualistas aí e tal, então tem algumas linhas aí que às vezes a gente percebe que existe a intenção de mudança, de colocar alguma coisa diferente que possa desacreditar ou aquilo que você falou. Ele vem recheado de verdades ali, né, universais, conhecidas, e no fim, vem propondo algumas questões de mudança, alguma coisa assim. Então, a gente tem que desconfiar muito isso, tomar muito cuidado com isso. Você falou perfeitamente, tem que estar, né? E aí a gente fala assim, às vezes as pessoas debatem, criticam alguma coisa assim, e sem ter estudado profundamente o livro dos Espíritos, as aulas básicas. A gente vê algumas pessoas, às vezes, dando algumas opiniões, algumas respostas, que é nós que estamos a revista Espírita, o livro dos Espíritos, e debatemos, e falamos, pô, mas de onde o cara tirou isso? Então, cuidado com quem tomar isso. Haroldo até fala sobre a questão de um desvio de 1 milímetro, né? Desviar 1 milímetro, se você comparar com o universo, com a Lua, lá, por exemplo, quantos quilômetros você não sai fora de rota? Né? Qualquer medida que você desvia, e vai desviando, desviando, o cristianismo passou por isso. O cristianismo. As mudanças foram feitas, foram mudando a essência do cristianismo, foi virou toda essa bagunça que virou para o tempo aí até hoje, né? Tem todo o catolicismo de não aceitar a reencarnação, não aceitar tudo, foram aceitando. Ah, mas isso aqui agora é assim, nós temos que aceitar, e foi desviando, e cria toda essa complicação, até que vem o advento novamente do espiritismo, tentando reviver o cristianismo na sua verdadeira essência. Então, é o cuidado que nós temos que tomar exatamente aí, nisso, para que também o espiritismo não entre em alguns desvios, né? Algumas mudanças aí que podem prejudicar muito no futuro. Bom, agora acho que é o texto atual de 1871, né? A outra publicação que dá continuidade, esse resumo aí. Então, começa pela pergunta. Poderei responder algumas perguntas que desejo fazer? A resposta é um dever. Interessante essa pergunta, né? Porque às vezes a gente fala, vamos evocar e aí o espírito vem se ele quiser. Lógico, ele vem se ele quiser, mas existe alguém acima dele que às vezes, né, você tem até o dever de vir. Né? Ah, você está aqui. A gente vê isso no grupo mediúnico. Ah, eu não queria estar aqui. Ué, mas como que você está aqui então? Né? Porque me trouxeram. Né? Por quê? Porque às vezes é necessário. Então o que eu penso eu nessa resposta dele? Se quando encarnado ele escreveu um livro de forma que deu ensinamentos incorretos, agora que ele está desencarnado, é um dever ele vir, né? É um dever ele vir e começar já a reparar todas essas questões, né? Para tirar esse conhecimento daquelas pessoas que acabaram acreditando. Então não é apenas uma vontade dele, mas sim um dever de vir e consertar, né? Isso nós vemos no próprio grupo mediúnico, né? A gente está ali, e a pergunta acho que é perfeita, porque uma coisa ele está constrangido a vir ali, né? Por causa do poder moral e tal, pode constranger ele vir. A outra é ele responder seriamente ou ele colocar. Então nós sabemos no grupo mediúnico que às vezes a espírito não quer responder, não, né? Só que ele tem, como ele não consegue fugir de ouvir, né? Ele não tem como ele escapar, né? Ele tem que ouvir, mas de ele responder é outra história, por isso que ele já perguntou, né? Olha, poderia responder algumas perguntas que ele fazer? Quer dizer, aí ele precisa contar, é um dever, porque ele já evoluiu, ele já sente essa necessidade. Então, a pergunta é boa por causa disso. Né? Ele poderia estar ali, você está aí, estou. E aí? Quer dizer, não, e aí? Você não pode obrigar, né? Inclusive, no céu inferno, a gente vê alguns casos ali que daí o espírito não consegue responder, ele está ali, e aí quem responde é o guia, né? O mentor tal, que responde no lugar dele, explica toda a situação. E outros casos eles respondem bem claramente, assim, outro não, né? E daí não tem condição de responder. Né? Continua. Aí a primeira pergunta, olha, qual é a vossa posição no mundo dos espíritos? Ele diz, relativamente à vida que levava na Terra. Porquanto ali eu não vi o mundo espiritual senão através do nevoeiro dos meus pensamentos. Ao passo que agora vejo desdobrar-se à minha frente a grandeza, a magnificência
das obras de Deus. É bem interessante, né? Porque ele diz que, mas como que pode ele ser feliz sendo que ele fez coisa errada e tudo mais? Ele, lógico, ele foi obsidiado ali por alguns espíritos que deram ensinamentos errados, mas ele acreditava num plano espiritual. Então ele sabia como que as coisas ocorriam, né, no plano espiritual, de certa forma, né? Então, só que ele entendia de forma errada. A partir do momento que ele conseguiu passar para o plano espiritual, passou para o plano espiritual depois da sua desencarnação, e ele viu exatamente como era o plano espiritual, e inclusive as possibilidades de corrigir o erro, né, as oportunidades que Deus, na sua bondade, nos dá, é óbvio que ele estava mais feliz do que relativamente levava na Terra. E aqui ele diz bem textualmente por que ele estava feliz. Por quê? Porque quando ele estava na Terra, ele via o mundo espiritual através do nevoeiro, né? Dos pensamentos, das ideias que ele tinha, né? E por que ele está feliz então? Porque agora ele vê desdobrar na frente dele a grandeza e a magnificência das obras de Deus. O quão mais amplo era do que ele imaginava, do que ele tinha pregado. Então, por isso, a felicidade dele relativa que ele tinha na Terra. Que a gente não pode confundir. Então ele saiu, ele já virou um espírito, né, feliz, já. Não, relativo ao que ele vivia na Terra. Então, isso a gente também, eu gosto de uma frase que tem o Pereira, que a gente diz, eu vou morrer, acho que vou para o umbral. Mas vai fazer o que no umbral? Né? Pô, se nós aqui que estamos estudando, se esforçando, vamos para o umbral, daí as pessoas que matam, que esquartejam, que explodem, tal, vão para onde, né? Então, esse aqui é interessante. Então, a gente hoje, com o estudo do Espiritismo, nos esforçando da forma que a gente se esforça, a gente tem uma noção do plano espiritual, né, que a doutrina espírita nos trouxe. Mas é óbvio que a nossa compreensão ele ainda é muito limitada, né? Isso está escrito no próprio livro dos Espíritos, né, que a gente não tem ainda a capacidade de entender de uma forma mais ampla. Quando a gente desencarnar, dado ao nosso esforço meritório, moral aqui da Terra e o nosso conhecimento, a gente vai conseguir ver de uma forma mais ampla. E é óbvio que nós também vamos ser um pouco mais felizes do que relativamente estávamos aqui na Terra. Né? Por quê? Porque já imaginou tudo isso que a gente tem, né? Imagina que acontece, até vamos, né, as lidas obras de André Luiz, o Nosso Lar, né? A gente imagina, mas não tem, não sabe como é. Né? Ali o filme trouxe uma ideia de como que seria, mas já imaginou a gente chegando lá e vendo com os próprios olhos aí, imagina, é óbvio que a gente vai ser um pouco mais feliz do que relativamente estava na Terra. Mas isso, lógico, depende das obras que nós estamos fazendo, do estudo, da nossa luta, como diz aquele bordão, né, espírita, né, a nossa luta diária, né, para nós corrigirmos as nossas más inclinações. É isso que vai nos transformar em um pouco mais feliz depois da desencarnação. Continua as perguntas. Numa passagem de vossa obra, que tenho em mãos, disseste: perguntam à mesa o nome do meu anjo da guarda, que, conforme crença americana, é apenas uma alma feliz, tendo vivido nossa vida terrena e que, por conseguintemente, deve ter um nome na sociedade humana. Essa crença, dizeis, é uma heresia. Que pensais hoje dessa heresia? Disse-vos que tinha visto mal, porque, inexperiente na prática do Espiritismo, aceitei como verdade os princípios que me eram ditados por espíritos livianos e impostores. Realmente, né? Então, vejo que ele não concordava com essa questão, né? Que nós sabemos que nós temos os nossos mentores, que já são espíritos bem mais evoluídos que a gente, e tem o nosso anjo protetor ali, aquele que nos acompanha, que é um pouco mais evoluído que a gente, porque se não fosse assim, como que ele ia nos intuir, nos ajudar na caminhada, né? Então, óbvio que todos os espíritos que estão ali para nos ajudar na caminhada, eles são um pouco mais evoluídos que nós, né? E ele encarava isso aqui com uma heresia e tal, né? E aí Kardec questiona, e aqui é interessante porque os questionamentos que vão sendo feitos para ele são um questionamento bem pesado, é pegando na obra dele,
tirando as partinhas, dizendo, tá, que você escreveu isso, e agora, o que você acha? E aí ele vai falando, ó, eu tinha visto mal, porque eu não tinha experiência no espiritismo, e aceitou como verdade os princípios que eram ditados por espíritos levianos e impostores. Então ele tem a consciência, né, de que a forma como ele pensava na época era incorreta. Mas continua a resposta ainda. Mas em presença de verdadeiros e sinceros espíritas, que aqui se acham reunidos nesta noite, confesso que o anjo da guarda, ou espírito protetor, outra coisa não é senão o espírito que chegou ao progresso moral e intelectual pelas diversas fases percorridas em suas encarnações, nos diferentes mundos, e que a reencarnação que eu negava é a mais sublime e maior prova de justiça de nosso Pai, que está no céu, e que não quer nossa perda, mas nossa felicidade. Complementa bem isso, né? E não é Kardec, acredito que não é Kardec que está fazendo pergunta que ele estava fazendo em outra região, né? Se não me engano, não foi feito lá em Paris, foi em outro local. Então, provavelmente não deve ser Kardec que está fazendo a pergunta. Eu acredito, Eu julguei ser Kardec porque para frente ele vai fazer uma observação e ele assina como Allan Kardec. Tá bom. Mas ele não tem mesmo aqui, ele não tem nem o médium, né, que estava recebendo o espírito e nem a certeza de que é Kardec. Então, ele fala a região, né? Ele fala região, é em Bordeaux. É Bordeaux, é. Então, bom, não importa, mas mesmo assim, se percebe que tem bastante conhecimento, que as perguntas são bem adequadas. Pergunta. Em vossa obra, falais igualmente do purgatório. Que significado quisesse dar a essa palavra? Resposta. Eu pensava, com razão, que os homens não podiam alcançar a felicidade sem a purificação das máscaras. E a vida material sempre deixa no espírito. Mas purgatório, cujo temor me dava uma fé cega, em vez de ser um abismo do fogo, como eu o imaginava, não era senão os mundos inferiores, em cujo mundo está a terra, onde todas as misérias a que está sujeita a humanidade se manifestam de mil e uma maneiras. Não está aí a explicação da palavra purgare, né? Olha aí, é uma maneira de ver diferente, né? E já muda um pouquinho as coisas. E é interessante porque então, aí nós estamos falando de 1858, quando desencarnou, vamos imaginar que essa obra dele tenha sido feita lá pelo ano de 1830, por aí. Então, vejam, já era bem avançado, então, o cristianismo, o catolicismo, né, já era fixado muito forte naquela época. E essas questões são más interpretações, até mesmo a questão do purgatório, uma interpretação até mesmo do texto bíblico, né? Porque a gente sabe que tem lá, por exemplo, em Mateus, lá que aí você vai ser lançado lá no local onde vai haver choro e ranger de dentes, né? Então, as pessoas interpretavam essa questão ali do purgatório como dessa forma, né? Fogo, ranger de dentes, choro e tudo mais, e que a pessoa não poderia sair daí. Tem aquela passagem lá de Abraão, né? Que ele pede para Abraão molhar, né? A ponta do dedo na água para refrescar a língua dele, porque ele estava passando por grande tormento. Imagina o que uma ponta do dedo na água ia refrescar. Então ele tem muita poético às vezes os textos bíblicos, né, e muitas alegorias que precisavam ser interpretadas. E aí, se você pegava lá no pé da linha, você ia entender mesmo que o inferno, o que era o inferno? O inferno é fogo onde você fica, o fogo eterno e tudo mais. Né? Então era dessa forma como ele acreditava, dessa forma como ele escreveu, e aí hoje ele vem entender, né, que o que é o purgatório, se não às vezes os mundos inferiores para onde o espírito é lançado, né, para purgar, né, para se melhorar, né, aquelas oportunidades desse mundo mais inferior moralmente, né, purgar ali todos os seus erros. Então ele já consertou agora, na comunicação que ele está dando, né, uma afirmação errônea que ele deu na obra que ele escreveu.
Continua a pergunta. Também dizeis que vosso anjo da guarda respondeu a propósito do jejum. A resposta: o jejum é o complemento da vida cristã e a ele deve submeter. E aí ele pergunta: que pensais disso agora? Resposta: hoje. Hoje não, em 1861. Complemento da vida cristã. E os judeus, os muçulmanos, e também jejuam. O jejum não é apropriado exclusivamente à vida cristã. Entretanto, algumas vezes é útil naquilo que pode enfraquecer o corpo e a alma e acalmar as revoltas da carne. Crede-me, mais vale uma vida simples e frugal do que todos os jejuns feitos com vistas do espetáculo aos homens, mas que em nada corrige vossas inclinações e tendências para o mal. Vejo que exige de mim uma retratação completa de meus escritos. Tá, exige que eu faça uma retratação completa do escrito? Né? Pois é, Interessante. se era um dever dele, né, de corrigir, então tá certo, né? Vamos pegar ali os pontos que você acreditava e a gente não tem acesso a essa obra, né? Nós vamos pegar ali aquilo que você acreditava e debater. E é interessante essa questão do jejum, né, Pereira? Porque a gente vê que o pessoal ele olha o jejum como uma coisa que apenas machuca, vamos dizer assim, um sofrimento apenas para o corpo, né? Ah, não, chegou quaresma, por exemplo, quaresma. Ah, na quaresma eu não como carne. Certo, mas e não come carne, o que que vai acontecer? Vai fazer alguma diferença você não comer carne? Carne em si, para o nosso corpo, ele é benéfico, porque é proteína, né? Nosso corpo precisa da proteína para a questão da musculatura corporal. Então, você não vai comer carne por quê? Né? Então, o jejum ele tem que ser acompanhado, né, de algo além disso. E aí o Espírito vem trazer uma, uma assertiva muito interessante, ó. Credes mais, ó, vale uma vida simples, né, moderada, sem excesso, do que todos os jejuns feitos com a vista de dar espetáculos aos homens, né? Então é isso que a gente tem que ter essa questão. E Jesus foi muito claro em dizer isso lá no Evangelho, quando ele fala que pecado não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca, porque aquilo que sai pela boca ele vem do coração, né? E o coração fala daquilo que ele está cheio. Então não adianta nada eu fazer jejum e tal, e quaresma e tal, e aí, durante esses 40 dias, ainda colocar a boca para fora, falando mal do irmão, ficar julgando, ficar desejando mal para outra pessoa e tal. O que adianta o jejum? O jejum é simplesmente material, né? E como que está o meu pensamento, as minhas atitudes referente a isso? Então, é uma análise que a gente tem que fazer. É importante fazer jejum? Eu acho importante pela questão de você conseguir dominar seus excessos, né? Então, se você é uma pessoa que fuma, por exemplo, as pessoas que fumam demais, tal, né? Não, então eu vou fazer um jejum aqui, porque jejum não é só de comida, né? Jejum é de tudo que você se abstém, né? Ah, então eu vou parar aqui durante a quaresma, vou ficar 40 dias sem fumar e tal. Às vezes é essa vontade, né, que você empregou de ficar 40 dias sem fumar, que vai, às vezes, te livrar do tabaco. Você deu esse primeiro passo, né, os espíritos entenderam sua força de vontade, você entrou não, ao menos, não somente com a vontade de parar ali com o tabaco, mas também com uma oração, pedindo a Deus, olha, eu quero parar e tal. Os espíritos vão pegar essa sua força de vontade e vão te ajudar. Agora, só fazer por fazer não adianta nada, né? Esse que colocou é um ponto que eu acho importantíssimo, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam nisso, os muçulmanos lá, que tem o tal do Ramadã lá, não sei o que fica um dia sem comer nada, que não sei o que, tudo, e acha que isso que vai resolver. Peraí, não é? Se você pegasse, por exemplo, dizer assim, olha, eu vou pegar pelo menos um dia por mês para me fazer umas reflexões, né, daquilo que, moral, que está me prejudicando, tudo bem, né? Você for refletir tudo isso, olha, tem que mudar isso, mudar aquilo, até mais. Dizer que simplesmente, aí acha que fazendo aquilo, livrou de tudo, né? Não é, aquilo, estou livre agora para continuar fazendo.
É mais ou menos o exemplo que eu falo sempre da questão do evangelho no lar, né? Que as pessoas às vezes falam que chega naquele dia, aí faz o evangelho no dia, e depois eu fico falando para todo mundo, porque meu marido, minha mulher, meu filho, não sei o quê, não vem. Peraí, eu acho que o evangelho no lar, eu acho ótimo. Você ter um dia, escolher um dia onde você pode ver com a família, para você discutir umas questões morais, espirituais. Perfeito, eu acho que tem que ter. Mas não criar isso como um ritual, como uma coisa qualquer assim, e depois durante a semana ficar. Né, não tem nenhuma questão evangélica no lar perante os cônjuges, perante os filhos, perante os que estão ali. Isso não quer dizer nada, ainda ficar. Quando a pessoa fica falando isso, que eu fiz o evangelho sozinho, porque tem que fazer, que tal. Pô, tem uma coisa errada nisso, né? O evangelho no lar, você tem que ter um jeito de harmonizar, que trazer as pessoas junto do lar para conversar pelo menos um dia por semana. Né? Não ser aquela coisa rigorosa, se não dá para fazer hoje às 10 horas, vamos fazer às 11, vamos fazer meio-dia, vamos fazer 8, vamos fazer amanhã. Tem que ser um momento de completarização. E a mesma coisa a questão do jejum que ele fala aí. É importante, né? Você, pelo menos isso aqui, eu vou, né, quando colocou, exemplo, puxa vida, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Não, sei lá, alguma coisa que você acha que repetir sobre alguma coisa que está te prejudicando, moralmente falando, né? Ou fisicamente, alguns dados, alguns vícios, perfeito. Mas tem que ser interpretado da maneira construtiva, não da maneira de achar que isso vai me livrar de tudo aquilo que eu fiz. Não é essa a ideia, né? E ele continua a resposta sobre essa questão do jejum. Eu vou, eu vou lá, devo, porque alguns fanáticos que não fazem parte da época em que escrevi têm uma fé cega naquilo que publiquei, como a exata verdade. Que veja é importante que ó, ele não fazem mais, não eram daquela época que eu escrevi, ou sejam, pessoas do contemporâneo, então se ele escreveu isso, vamos lá, em 1830, 1820, pessoas em 1861 ainda estavam seguindo aquilo que ele escreveu, e isso estava, né, causando ali um remorso para ele, né? Então ele deve trazer, ele fala, não, eu devo trazer e corrigir essas questões, né? Porque a última parte aqui é interessante, né? Porque ele pergunta a Kardec, então você vai fazer eu corrigir tudo, né? Ele fala aqui, ó, vejo que exige minha retratação É, completa de meus escritos, né? E aqui ele fala, aí ele continua, eu a devo, né? Eu devo fazer isso, porque alguns fanáticos que não fazem parte lá da época quando eu escrevi, então, ou seja, fanáticos atuais, têm uma fé cega naquilo que publiquei como exata verdade. Olha, né, o remorso que traz isso para o espírito. E isso aí também é para nós, né? A gente que deixa os vídeos gravados e tudo mais, né? Os palestrantes, vamos pegar aí palestrantes, né, que pregaram muito, tá tudo lá no YouTube, fita de VHS antiga, tá lá o ensinamento. Então, se ele não fez aquilo de forma correta, de forma exata, né, pode haver pessoas que vai pegar aquilo lá e entender como verdade e pode se enganar. Por isso a seriedade de quando a gente né, um condutor aí de um estudo, porque é uma responsabilidade muito grande. e ele colocou uma palavra-chave aqui, uma fé cega, né? Olha, até hoje existem pessoas assim que vê um livro, vê um vídeo, eu já vi isso aí, já vi isso. Eu sempre, independente que vem, se o vídeo é de uma pessoa, do médio famoso ou não, se eu não concordo, que eu não tenho, eu vou questionar, né? Tem que falar, você não deve questionar, porque foi feito pelo plano, ficando. Como que não? Ué, entendi, eu acho que está fora, doutrinamente falando. Então, aí vem aquela perseguição que eu vejo. Até hoje eu vejo algumas pessoas seguindo algumas obras, seguindo cegamente, né? Sem fazer essa análise crítica, né? Que ele fala ali, né? Então, isso é perigoso, essa fé cega. Né? Não é porque é do fulano ou ciclano que eu vou aceitar sem nenhuma análise crítica. E ele continua. Não sou punido por isso, porque atuava de boa fé. Escrevia sobre a influência temerosa das lições dos primeiros anos, a quais não podia subtrair a vontade de pensar e agir. Mas, creio, será muito restrito o número dos que abandonarão o caminho traçado pelo senhor Allan Kardec para seguir o meu. São pessoas com as quais não se deve contar muito, marcadas
pelo anjo da libertação para serem arrastadas no turbilhão renovador que deve transformar a sociedade. Sim, meus amigos, esse espírito. Porque quando Kardec veio, ele trouxe uma doutrina muito mais completa, né, com muito mais explicações do que aquela que ele tinha naquele livro, né, aquele traçado naquele livro. E aí ele comenta, né, que então essas pessoas, né, com as quais não se deve contar muito, marcados pelo anjo da libertação, para serem arrastados no turbilhão renovador, deve se transformar a sociedade. Então, está orientando, ó, sejam espíritos, né, porque aquelas pessoas que seguiam ele não vão superar o número do que as pessoas que estavam começando a seguir a doutrina espírita. É Gerard de Gondenberg que vos convida a tomar lugar no grande banquete fraterno. Porquanto vós sois e nós somos todos irmãos. E a reencarnação nos torna solidários, apertando entre nós os laços da fraternidade em Deus. Agora a observação, acho que agora é a observação de Kardec. Observação. Esse pensamento de que os homens serão expulsos e enviados a mundos inferiores, caso não aproveitem a vida de Deus, o grande movimento que deve operar a renovação da humanidade, opondo-lhe obstáculos, acha-se hoje reproduzido por todo lado nas comunicações dos espíritos. Dá o mesmo com este outro. Chegamos no momento da transformação, cujos sintomas já se fazem sentir. Quanto ao que atribui ao Espiritismo a base dessa transformação, é universal. Tal coincidência tem algo de característico, Allan Kardec. Continua a pergunta. Dissestes ter evocado a Santa Virgem Maria e que dela recebestes conselho. Essa manifestação foi real? Quantos dentre vós julgais inspirados por ela? Estou enganado. Sede vós mesmos, vossos e meus juízes. Você vê. Então aqui ele falou, ó, eu fui enganado, mas e quantos de vós também não são, né? De dizer, não, estou recebendo aqui uma intuição, estou recebendo uma palavra de Nossa Senhora e tal. Então ele mesmo disse, ó, eu fui enganado, mas e quantos de vós? Então sedes vós mesmos, os vossos juízes e o meu também. Paciência, né? Pergunta de novo. Ao dirigir-lhes a Virgem Maria, a Virgem, a pergunta, há pelo menos na sorte das almas punidas, a esperança conservada por vários teólogos de graduação das penas? Quanto disseste ter sido essa sua resposta? As penas eternas não têm graduação, são todas as mesmas, e as chamas são os seus ministros. Qual a vossa opinião a respeito? Pensou, né? Ele tinha conversado com Maria e Maria tinha falado para ele que não existe gradação de penas. Então, a partir do momento que você foi julgado, as penas são o quê? São as chamas. O inferno? As chamas são os seus ministros, né? Então, imagine Maria, né, que já era um ser bem evoluído, né, e falar uma coisa dessa. E ele tomou como verdade, ele foi lá, escreveu, ó, Maria falou isso aqui, ó. Agora ele vem se retratar. É a resposta em 1871. As penas infligidas no espírito mal são reais, mas não eternas. Testemunho vossos pais e amigos que ocorre diariamente em vossos apelos e que vos dão, sob todas as formas, ensinamentos que apenas confirmam a verdade. Outra pergunta. Alguém da assistência pergunta se o fogo queima fisicamente ou moralmente? Fogo moral. Essa questão do fogo também, essa interpretação, você comentou lá, fazendo para a questão da Bíblia, quando Jesus falava,
quando ele fala desse fogo, às vezes nós só pensamos nesse fogo, o fogo mesmo, mas pode ter a questão moral, né? Que é uma coisa que arde, que sei lá. Né? Então, a resposta é bem clara, que é um fogo moral. Né? Em seguida, o espírito continua espontaneamente. Quer dizer, estava conversando tudo ali, pararam de fazer perguntas, aí o espírito continua escrevendo espontaneamente. Caros irmãos, em Espiritismo, sois os escolhidos de Deus para a sua santa propagação. Mas, feliz que eu, um espírito em missão de vossas terras, vos traçou o caminho no qual deveis entrar com passo firme e determinado. Ele dócil, nada tem mais. É o caminho do progresso e da moralidade da raça humana. Para mim, que apenas havia delineado a obra que o vosso mestre vos traçou, porque me faltava coragem para me afastar do caminho batido, tenho a incumbência de vos guiar à situação de espírito, na estrada boa e segura onde entrasse. Poderei, assim, reparar o mal que cometi por ignorância e ajudar com minhas frágeis faculdades a grande reforma da sociedade. Não vos inquieteis com os irmãos que se afastam de vossas crenças. Ao contrário, age de maneira que não mais se misture ao rebanho dos verdadeiros carentes, dos verdadeiros crentes, pois são ovelhas carentes, e deveis evitar o contrário. Adeus. Voltarei com estes médios. Até logo. Tirar de Bondeberg. Aí tem uma nota. Consultados com a identidade do espírito, nosso guia responde. Aí eles, pelos guias, né, questionaram que era, se era ele mesmo, né? Sim, meus amigos, ele sofre por ver o mal que causa a doutrina errônea que publicou. Mas já havia espiado esse erro na Terra, porque era obesidade, e a doença que o matou foi fruto da obsessão. É bem interessante, né? E é isso mesmo, né? A gente vê que aqui ele fala, ó, não inquieteis, aqui nessa parte final, ó, não vos inquieteis com os irmãos que se afastam de vossas crenças. Ao contrário, agi de maneira que não se misturem ao rebanho dos verdadeiros crentes. Então nós temos, né, que tomar cuidado com essas questões, né, de falsos ensinamentos e tudo mais, e não deixar que esses falsos ensinamentos, né, se misturem nos rebanhos aqui nós. Então, por isso é importante do estudo para observar se aquele palestrante que vem ele está falando uma coisa correta, se aquela pessoa que se diz espírita está fazendo alguma coisa de forma correta, para que não se misture e tente deturpar o movimento, né, o movimento espírita. Hoje, graças a Deus, né, com toda essa doutrina que a gente já tem toda preparada, basta o nosso esforço de estudar. Mas naquela época, Kardec ainda estava codificando, né? Então imagina, naquela época, quando Kardec estava codificando todo esse espiritismo, o quanto de espíritos mal intencionados não estavam tentando implantar ali dentro do espiritismo ensinamentos errados. E tanto é que Kardec chegou ao ponto de dizer que é mais válido de 10 você perder 9 verdades do que você aceitar uma mentira. Então, de 10 coisas que ele falou, 9 é verdade e uma é mentira. Aí eu coloco as 10, aquela uma mentira, aquela uma coisa errada, né, vai deturpar tudo. Então, Kardec ele tinha esse pensamento. Por quê? Porque se algo é verdade, ele vai voltar em outras épocas, em outros momentos, reforçando, né? Então, não tem problema. Se naquele momento eu não tenho certeza de que isso é realmente correto, eu não vou colocar. Era assim que Kardec fazia. Então, hoje, a gente já não tem mais esse problema. Por quê? Porque hoje a codificação está completa, né?
Mas naquela época era muito importante essas questões de não deixar, né, que espíritos ali reencarnados e espíritos encarnados que se falavam, que entendiam, né, da vida espiritual, atuassem dentro do espiritismo. Era para tomar muito cuidado naquilo. E a gente também deve tomar cuidado hoje. Se a gente vê alguém que é espírita, mas pregando de uma forma incorreta, né, a gente tem que falar, opa, não é bem assim que diz o espiritismo. Isso pode ter um fundamento espiritualista, mas não dentro do espiritismo. Tem que ter esse conhecimento, né, Pereira? Você falou assim, não no momento, mas a gente percebe isso sim dentro do movimento espírita, não vou falar dentro do espiritismo, mas dentro do movimento espírita, muitas vezes aparece algumas pessoas aí que apresentam da maneira que interpretam, tentando interpretar algumas coisas, tentando modificar, inclusive, alguns conceitos espíritas, dizendo que temos que atualizar, porque não sei o quê, porque isso não, hoje já é outra época. Então, a gente percebe isso aí, e muitas vezes as pessoas, por, sei lá, são meio tímidas, vão aceitando isso, né? Não questiona, não aceita isso. Então, a gente percebe que em algumas instituições, algumas casas ligadas ao movimento espírita paranaense, aqui do brasileiro, inclusive, algumas pessoas preocupam sim, e às vezes as pessoas não questionam, né? O movimento federativo, às vezes, que teria que ter essa ação mais severa, às vezes pelo contrário, impõe algumas coisas e deixam passar com outras questões, né? Tem algumas obras aí que deveriam ser criticadas com mais seriedade, às vezes não são criticadas, né? E às vezes cai naquela linha que ele falou ali, né? Que deturpam, né? Modifica um pouquinho os conceitos do espiritismo, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E eu acho que nós temos que falar, eu sou bem crítico nisso, você sabe disso, né? Inclusive eu faço crítica aqui nesse estudo nosso aqui, muitas vezes, ao movimento federativo, não com o intuito não, de diminuir, não é isso. É de ter alerta mesmo, nós temos que ficar sempre vigilante para essas coisas. É assim que Kardec fazia. Então, eu acho que sim, que o movimento espírita teria que responder um pouquinho mais à altura algumas questões, às vezes, que a gente percebe. E algumas casas aceita, viu? Alguns médicos aparecem aí, começam a idolatrar eles e tal, e depois a gente vê alguns estragos aí aparecendo, né? Tem que ter muito cuidado mesmo. Muito bem. Hoje terminamos o texto inteiro, texto curtinho, né? Bacana. Essa conversa, além de tudo, me lembra um colega que nós tínhamos lá na outra instituição que ela apresentava, bem antigo, que era quando ela apresentava lá ao vivo, ainda lá, presente, naquela época não transmitia online. Ah, ele adorava isso. Quando chegava esse texto assim, para ele era uma coisa. O Emílio, que ele estava para Porto Alegre, foi estudar, um cara bem bacana, faculdade, fazer mestrado. Era muito bacana ele quando chegava esse estudo para ele, era. E eu sempre gostei muito, né? Eu acho que em termos para dialogadores, isso aqui é fantástico. A maneira como é que ela fez as perguntas e as respostas, né? Tá muito esclarecido. Bom, tá aí, meus amigos, minhas amigas, colegas aí que nos assistem, o vídeo gravado, nossos amigos espirituais que estão aqui estudando conosco. Mais um tema aí para nossa reflexão, nossa análise. E eu destaco o crítico da palavra do texto, honestidade espiritual desde o início. Tudo nós temos que passar pelo crivo da razão, analisar seriamente. Eu acho que a reflexão que podemos fazer desse texto é essa. A necessidade de não aceitar tudo como verdades absolutas antes de uma análise severa, profunda, ouvindo outras opiniões, para que assim possamos aceitar as verdades, tá? Universais e legítimas. Para os nossos colegas, nosso agradecimento por estarmos juntos. Nosso agradecimento a Deus por termos concluído mais esse estudo. Nosso agradecimento a Jesus por estar conosco, agradecimento a gente no 21. E a todos que nos acompanham, que nos ouvem de forma gravada, que possam ter assim um final de semana de muita alegria, de muita reflexão,
muitos momentos que passam sem jamais abandonar o verdadeiro sentido da nossa experiência terrena, que é a nossa evolução. Moderação, sim. Fé, sim. Vontade, sim. Amor, sim. Perseverança, dedicação. Que todos possam ter, infelizmente, a presença de Deus, dos mensageiros da assim seja.